Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar mais um pouquinho aqui sobre crime e castigo. Nós estamos aí dentro desse projeto na quarta parte, né? Eu espero que esteja dando para todo mundo acompanhar aí, enfim, o ritmo e tal, até porque nós estamos atrasados, não é mesmo? Mas enfim, como que começa então essa quarta parte? Novamente ela vai começar com aquela dúvida se o que está acontecendo ali com o Raskolnikov é um sonho ou se é uma realidade. Lembre-se lá de que a terceira parte tinha terminado justamente quando aquele sujeito estranho, misterioso lá, que é o Svidrigailov, havia chego ali no apartamento do Raskolnikov, e como o Raskolnikov estava meio dormindo, a gente ficou sem saber se aquilo ele estava delirando ainda ou se ele já estava acordado de fato, gozando de suas perfeitas e plenas faculdades mentais. Pois é, me parece que essa insistência do Dostoiévski em sempre marcar essa dúvida sobre o que é que está, se o que está acontecendo é real ou é um sonho ou é um delírio, me parece que isso é uma coisa muito curiosa, sobretudo quando a gente pensa no Crime e Castigo e, claro, em toda a obra do Dostoiévski, como uma obra e um romance nesse caso que se insere dentro de uma tradição que é a tradição realista. Porque, teoricamente, a tradição realista é aquela que mais tenta se calcar no real. Só que aí, o que o Dostoiévski faz aqui a todo tempo, ou, assim, ou sempre que ele pode, é insistir em testar os limites dessa realidade. Que é uma realidade aqui, digamos, intraliterária, né? Uma realidade dentro aqui desse universo ficcional criado pelo Dostoiévski, mas ainda assim, o fato dele ficar testando sempre e esboroando sempre os limites dessa realidade me chamou bastante atenção. Porque o real, o que ele está nos mostrando aqui aparentemente, é que o real ele não é um dado confiável quando se pensa no modo como a mente humana vai conceber e vai entrar em contato com o real. Então aqui, mais do que uma relação entre o Raskolnikov e a sociedade, o que a gente está observando, e uma relação entre o Raskolnikov e ele mesmo, o que a gente está observando aqui é uma relação entre esse personagem e aquilo que ele acredita ser a realidade e que vai aos poucos se confundindo com esses vários delírios e esses vários sonhos que ele vai tendo. Mas enfim, o fato então é que, como eu disse para vocês, uma figura estranha aparece aqui dentro desse romance, quer dizer, ele já havia sido citado antes, né? Mas ele vai aparecer em pessoa aqui nesse momento, que é o Svidrigailov, que para quem não se lembra lá, é o ex-patrão da irmã do Dostoiévski, da irmã do Raskolnikov, que é aquele mesmo cara que havia se apaixonado pela moça e feito com que ela fosse expulsa do serviço e começasse a ser mal falada, etc, etc, etc. Muito bem, esse sujeito voltou justamente para acertar algumas contas com a irmã do Raskolnikov, mas para isso ele resolveu antes falar com o próprio Raskolnikov, porque a mulher dele acabou de morrer ali, né? Faz pouco tempo que ela morreu. E ela morreu de um jeito bem estranho e de um jeito que ele não deixa muito claro como foi, mas tudo nos leva a crer e tudo nos faz desconfiar de que ele de algum modo esteja envolvido nessa morte da esposa, mas enfim, isso acabou chamando bastante a minha atenção, não sei se chamou a atenção de vocês também, diga lá nos comentários, mas em vários momentos, enquanto ele estava falando da morte dessa mulher, eu fiquei pensando que aquilo estava muito estranho, que provavelmente ele ajudou, né, digamos, a mulher a morrer, mas enfim. E essa minha suspeita, ela começou a se agravar mais quando ele começou a falar que via o fantasma, que ele já viu pelo menos 3 vezes o fantasma dessa mulher dele que morreu, né? E mais do que isso, ele havia dito também que antes de ver o fantasma da mulher, teve um momento da vida dele que ele tinha visto o fantasma de um serviçal seu. E daí vem a questão. Tanto no caso da mulher quanto no caso do serviçal, ele havia brigado antes com essas pessoas, enfim. Havia tido um relacionamento bem complicado com essas pessoas. E depois que elas morreram, ele começou a ver o fantasma deles e tal. E daí eu vou voltar em uma coisa que eu citei. Eu não me lembro em qual dos meus vídeos
sobre o Shakespeare. Eu não me lembro se foi no Otelo, eu não me lembro se foi no Macbeth. Eu acho que foi no Macbeth que eu falei disso. Mas enfim, o fato é que antes da gente ter uma ideia do que seria, antes de vir o Freud lá com toda aquela teoria do inconsciente, etc, etc, antes da gente ter ideia de tudo isso, a gente tinha que, dentro da literatura, representar a culpa. E uma forma muito comum de se representar a culpa sempre foi mostrando ali essa interação entre o humano e o sobrenatural. E no caso aqui, né, a gente tem essa imagem muito bem definida quando a gente pensa na relação dos Vidrigailov com essas duas pessoas aí que morreram, né, o seu serviçal e lá a esposa anos depois, enfim, e sempre pensando no envolvimento dele com essas pessoas, que era um envolvimento bem difícil, eu acabei me lembrando bastante desse dado que é, o fantasma muitas vezes ele pode representar a culpa, né? Sobretudo quando a gente pensa nessa relação antes da descoberta lá do inconsciente e por aí vai. Muito bem. E além disso, além dessa questão toda dos fantasmas e além do próprio insólito envolvendo a morte dessa mulher, esse personagem estranho aqui, ele vai insistir no fato de que ele e o Raskolnikov têm alguma coisa em comum. O que novamente vai endossar essa ideia toda do crime, porque a gente tem que sempre manter em vista que o Raskolnikov é um criminoso, ok? Apesar da gente por vezes torcer por ele, isso não pode sair do nosso alcance enquanto leitor, né? Que ele, enfim, matou duas pessoas lá. Mas enfim, no meio dessa conversa toda, o Svidrigailov acaba informando a Raskolnikov que a esposa deixou ali 3.000 rublos para a Dunya, que é a irmã do Raskolnikov, e ele próprio está oferecendo 10.000 rublos para poder para poder se encontrar com a irmã do Raskolnikov. O Raskolnikov, por um determinado momento, ele vai lá e nega toda essa questão, mas depois ele acaba se sentindo balançado não pelo dinheiro, mas sim pelo fato de que, se o Raskolnikov não intermediar esse encontro entre o Svidrigailov e a Dunya, esse personagem estranho vai acabar indo procurar a Dunya por conta própria, enfim. E mais do que isso, o Svidrigailov vai ter um momento aqui em que ele vai alertar sobre a índole do Luzhin, que é aquele noivo lá da Dunya e tal, que é uma pessoa bem estranha e com quem o Raskolnikov, inclusive, já brigou, etc. Muito bem. Eles vão ter essa conversa toda. E depois dessa conversa, quando o Svidrigailov está indo embora ali, chega aquele amigo, né, do Raskolnikov, e daí o Raskolnikov diz algo que eu não esperava que ele dissesse. Na página 305 é dito o seguinte, né? Ele está ali conversando com o Razumikhin lá, né, que é o amigo dele. E daí ele diz o seguinte na página 305, que é aqui o início do segundo capítulo dessa quarta parte. Não sei porquê, mas estou com muito medo desse homem. Ele veio imediatamente após o enterro da mulher. É um homem muito estranho e decidiu-se por alguma coisa. É como se soubesse alguma coisa. Então veja que esse medo aqui ao qual o Raskolnikov está se referindo, é claro, pode ser um medo de ter sido descoberto de algum modo, né, desse Svidrigailov tá sabendo de alguma coisa ali, mas também me parece que é um medo da pessoa mesmo, do que ele pode fazer, do que ele é capaz aparentemente de fazer. Então, o fato de sentir do Raskolnikov sentir medo acabou me chamando bastante atenção aqui nesse momento da história. E mais do que isso, é só a partir desse momento, é pela primeira vez durante esse diálogo que ele está tendo com o Razumikhin que o Raskolnikov começa a se perguntar o que é que esse seu amigo vai saber quando ele descobrir toda a verdade ali de que de fato o Raskolnikov é culpado pelo crime. Porque quando o Razumikhin chega nesse momento aqui na casa do Raskolnikov, eles estão indo para poder lá
se encontrar com a Dunya e com a mãe do Raskolnikov. Só que o amigo acabou de voltar da casa daquele oficial de justiça porque ele tinha ido defender o Raskolnikov depois de todas aquelas insinuações, né, que o oficial tinha feito na terceira parte do romance. Então isso tudo acabou, de certo modo, fazendo com que o Raskolnikov pensasse, ok, ele está sendo leal demais, ele está sendo fiel demais. O que é que eu vou fazer como que ele vai reagir quando ele descobrir que de fato esse oficial de justiça estava certo, enfim. E tudo isso era verdade mesmo. Mas enfim, eles estão ali conversando tal, chegam no apartamento ali onde está hospedada a Dunya e lá ele acaba então, juntamente, ele vai junto ali com o Razumikin e nesse apartamento ele acaba encontrando a mãe, a irmã e o futuro cunhado, teoricamente, que é lá o tal do Luzhin. E daí vem uma das cenas que eu mais gostei até agora no romance, porque a princípio, esse Luzhin aí, né, esse futuro cunhado, ele vai aos poucos percebendo que ele perdeu o controle que ele tinha sobre aquelas mulheres. Porque, é claro, ele estava ditando tudo que deveria ser feito ali. Então, e eram mulheres que antes estavam totalmente desamparadas e agora, além de contar com uma família, que é o próprio Raskolnikov, e de certo modo o Razumikin, elas tinham também os 3.000 deixados pela defunta lá, porque essa é uma das primeiras coisas que o Raskolnikov fala assim que ele chega, que a Dunya herdou ali esses 3.000, ou seja, elas não estão mais desamparadas, nem emocionalmente, quando a gente pensa ali, né, no apoio que elas estão tendo do Rasmikin, e nem financeiramente, porque agora elas têm ali os seus 3.000, enfim, que não é um bom dinheiro, mas ainda assim dá para que elas se virem sem a ajuda do Luzhin. E o Luzhin ele vai percebendo isso aos poucos e ele tenta fazer com que a Dunya escolha entre ficar com o irmão ou com ele. Então ele faz esse joguinho e isso acaba de certo modo sendo determinante para que todas aquelas pessoas se voltem efetivamente contra ele e aí é que ele perde totalmente mesmo a noção e perde totalmente o controle de toda essa situação. Porque isso faz com que a Dunya se altere e eles comecem ali a discutir e o Luzhin então ele passa a meio que jogar na cara daquelas pessoas de todas as coisas boas que ele havia feito para elas, enfim, que ele havia ameaçado a sua reputação ao propor casamento a uma moça que estava sendo mal falada na época ali naquela cidadezinha do interior onde eles estavam. Então ele faz de tudo para poder mostrar que ele está certo e que aquelas pessoas estão erradas, mas ainda assim a situação vai ficando cada vez mais complicada para o lado dele, a ponto dele chegar novamente a insinuar um envolvimento entre o Raskolnikov e a Sônia, que é aquela prostituta lá, enfim, que ele já havia citado antes em carta, etc, etc. E daí na página 313, o Raskolnikov ali no meio daquela confusão toda, ele diz o seguinte, o Luzhin acabou de citar ali a Sônia, e daí o Raskolnikov responde o seguinte: a meu ver, porém, o senhor, com todos os seus méritos, não vale o dedo mínimo daquela moça infeliz em que o senhor atira pedras. Então essa resposta do Raskolnikov. O Raskolnikov ele é uma pessoa bem sensata. O mundo está caindo ali à sua volta e ele se mantém sério e só observando ali toda a situação. E a gente tem que pensar que ele está sendo sensato nesse momento, ok? Ok. Mas enfim, depois de passada toda ali aquela confusão com o Luzhin acaba indo embora ali totalmente transtornado e o Raskolnikov acaba revelando então à irmã que ele de fato se encontrou com os Vidrigailov e mais do que isso, ele acaba informando ele acaba informando a Dunya daquela proposta que o ex-patrão tinha, né, de lhe dar 10.000 rublos para que ela pudesse, enfim, se encontrar com ele novamente, mas o Raskolnikov acaba dizendo que no meio daquela conversa toda que ele teve com o Svidrigailov, esse último acabou revelando que ele está ali de passagem, que ele já tem até inclusive uma noiva. O discurso desse ex-patrão é um discurso bem confuso mesmo, né?
Então você não sabe até que ponto ele está dizendo a verdade, se ele está mentindo, se ele está delirando também, sei lá, né? Porque uma pessoa que diz que está vendo fantasmas não é uma pessoa lá muito confiável. Mas enfim, depois então de toda essa confusão envolvendo ali a família e o Lugin, Raskolnikov acaba se despedindo de uma maneira um pouco abrupta até e acaba indo encontrar a tal da Sônia, né? Ele sabe mais ou menos ali onde ela mora e vai encontrá-la para poder dizer a ela que ambos deveriam fugir juntos, porque afinal de contas eles têm alguma coisa em comum. De algum modo, os dois são iguais perante a sociedade, ainda que ambos saibam que eles. E essa coisa que iguala os dois perante a sociedade é o fato deles serem pares, né? Ele é um assassino e um louco, mais do que um assassino, ele está sendo tido como louco aqui. E como eu disse em um dos vídeos aí para trás desse projeto, o louco ele é sempre rechaçado da sociedade. E ela é uma prostituta, então a sociedade sempre olha para os dois com esse olhar recriminador. Muito bem. O que eu estava dizendo mesmo? Assim, então, eles dois sabem que eles têm esse lugar à margem dentro da sociedade, mas ainda assim os dois sabem que, teoricamente, no caso do Raskolnikov, eles se sacrificaram em prol de um bem maior. A moça se sacrificou a sua honra para poder ajudar a família, e o Raskolnikov sacrificou a própria sanidade, digamos assim, para poder, enfim, provar a sua teoria e provar que ele era superior às outras pessoas. E isso, é claro, é algo bom, né, para alguém além dele mesmo. Mas, enfim, então ele acaba prometendo e daí no meio dessa conversa toda, a Sônia acaba revelando ali que era muito amiga da irmã daquela usurária que o Raskolnikov acabou matando também. E daí então o Raskolnikov acaba falando para ela: olha, se você aceitar fugir comigo, eu vou acabar revelando quem foi que matou essa sua amiga. E depois de dizer isso, então ele simplesmente vai embora e deixa a moça ali totalmente confusa. Mas quem é que estava do outro lado da parede ali escutando no apartamento ao lado? O tal do Svidrigailov. Então perceba que esse sujeito vai ter um papel importante ainda no desenrolar desses fatos aqui. Muito bem. Depois de conversar com a irmã, depois de conversar ali com a Sônia, e a gente percebe que ele tem um interesse amoroso nessa moça, o Raskolnikov vai então ali até a delegacia e lá ele é, digamos, torturado psicologicamente por aquele oficial chamado Piotr, sei lá o que, né? Que eles têm uns nomes dificílimos aqui. Mas enfim. E esse oficial acaba ali expondo ali ao Raskolnikov que ele tem todo um método de fazer com que um criminoso se entregue sozinho. Porque a grande questão aqui para esse oficial é que seria fácil demais simplesmente ir lá apresentar provas que condenassem um determinado suspeito e fosse lá e prendesse ele na cadeia. O mais legal, segundo essa técnica aqui desse oficial, é fazer com que a pessoa confesse o próprio crime. E daí nas páginas 349 e 350, enquanto ele está ali, né, expondo toda essa sua teoria, ele diz o seguinte: vai eu vez por outra deixar um fulano inteiramente só. Não o segure nem incomode, mas o faça sentir a cada hora e a cada minuto, ou pelo menos suspeitar, que estou a par de tudo, de todo segredo, de que dia e noite estou nos seus calcanhares, de que mantenho sobre ele uma vigilância infatigável, e que, de caso pensado, eu o tenho sob eterna vigilância e pavor. Pois bem, eu juro que ele ficará tonto, palavra, aparecerá em pessoa. E daí ele vai, continua falando, e no meio desse seu discurso ele fala assim: ah, mas aí você vai me dizer que ele pode muito bem entrar em desespero e fugir. Aí, olha o que esse oficial de justiça continua dizendo: é psicologicamente que ele não fugirá de mim. Pela lei natural que ele não me fugirá, ainda que tenha para onde fugir.
A liberdade não lhe será doce. Ele cairá em meditação, se sentirá numa enroscada, tolhido por todos os lados como se tivesse preso numa rede, morrendo de aflição. Então veja que essa postura desse oficial de justiça é uma postura extremamente sádica. E o que a gente percebe é que ele está fazendo isso justamente para provar que ele sabe alguma coisa, né? Ou eu estou pensando isso porque a gente acompanha a coisa do ponto de vista do Raskolnikov, mas o fato então é que a gente está ali, tudo leva a crer que esse sujeito sabe de fato de alguma coisa ali, do envolvimento do Raskolnikov naquele crime todo. E de fato, ao longo dessa conversa, ele vai falando para o Raskolnikov que ele já sabe que esse criminoso, teoricamente, né, foi ali até o apartamento, que ele andou perguntando sobre mancha de sangue no chão, e isso é algo que o Raskolnikov tinha feito de fato mesmo. Ele já sabe que o Raskolnikov está, enfim, apresentando um comportamento extremamente diferente, muito estranho ali de tudo que ele estava habituado a fazer, enfim, que ele anda fazendo uns passeios estranhos, indo para lugares que ele costumava não ir, enfim. E daí mais pra frente, aqui na página 351, depois de dizer todos esses detalhes que acabam mostrando que ele sabe de alguma coisa sobre o Raskolnikov, ele diz o seguinte: o senhor, meu caro Rodion Romanovich, que são os dois primeiros nomes ali do Raskolnikov, é um homem ainda jovem, por assim dizer, na primeira mocidade, e por isso aprecia acima de tudo a inteligência humana, a exemplo de toda a juventude. A agudeza brejeira da inteligência e os argumentos abstratos da razão o seduzem. E daí essa ideia toda que esse personagem coloca aqui, que de certo modo se coaduna muito bem com as ideias do próprio Dostoiévski, me fez lembrar daquelas várias reformas políticas que estavam acontecendo nesse momento da Rússia. E daí eu vou vou abrir um parêntese aqui no vídeo para poder, enfim, que eram reformas não só políticas e econômicas, mas reformas culturais mesmo. Eu vou tentar falar um pouquinho disso rapidamente para vocês agora. Por quê? Em um vídeo aí para trás eu acabei comentando essa questão de que o Dostoiévski ele era contra algumas ideologias que estavam aparecendo na Rússia naquele momento. E daí alguém me perguntou quais eram essas ideologias, enfim. E daí, apesar de eu já ter falado nisso, já ter respondido a esse comentário, e apesar de eu já ter falado isso aos pouquinhos em vários vídeos desse meu projeto de leituras do Dostoiévski de uma maneira geral, eu resolvi retomar isso agora porque eu acho que isso, de certo modo, está muito presente aqui na construção desse personagem que é o Raskolnikov. Por quê? Em meados do século XIX, o czar Alexandre II assume o poder, né? Ele começa ali a governar a Rússia, que na época era uma grande fazendona. A Rússia ela era um dos países da Europa que tinha uma cultura predominantemente e uma economia predominantemente agrícolas. Mais de 70% da população da Rússia daquele período era composta por camponeses. Assim, quase 90% da população era de camponeses. Quase 90 não, quase 80% da população era de camponeses. Evidentemente que, por se basear em uma economia agrícola, a Rússia, então, ela estava ali, digamos, fora do grande eixo econômico da Europa, e isso, é claro, comprometia e muito as relações internacionais que o governo russo tinha que fazer ali com outros governos, enfim, as alianças militares, esse tipo de coisa, tudo isso acabava sendo prejudicado por conta dessa questão econômica. Isso tudo acabou fazendo com que o Alexandre II construísse um projeto de modernização da Rússia que contava com basicamente três movimentos que eu de algum modo já toquei neles aqui em vários momentos, como por exemplo lá naquele meu projeto de leitura do Anna Karenina. São eles então, em 1861 ele libertou os escravos e os camponeses ali, o que, é claro, ele não fez isso, a gente sempre tem essa ideia de que
e o Alexandre ele foi bonzinho porque ele libertou ali os camponeses e tal. É claro, não estou falando que o homem era uma praga porque ele fez isso. Não, não é isso. Mas apesar de ele ter feito isso e ter essa consequência para os próprios camponeses, ele fez isso também porque se os camponeses estavam livres, eles não precisavam mais morar no campo. Né? Onde eles iriam morar já não era problema mais dos senhores de terra. Ou seja, os grandes latifundiários agora, eles tinham mais terras para poder, enfim, plantar, etc, etc. Ou seja, foi bom para os camponeses, mas foi melhor ainda para esses grandes proprietários de terra. Então veja que a libertação dos escravos foi um desses primeiros passos para a modernização da Rússia, porque dentro das culturas europeias a mão de obra servil era algo que naquela época já era impensada. Segundo passo que ele fez foi, e isso talvez seja uma coisa bem conhecida, foi a modernização não, a urbanização de Petersburgo, que depois, enfim, passou a ser conhecida como a Veneza da Rússia, né? Por causa da questão do rio Neva e tal, etc. Então, a modernização de São Petersburgo e a modernização de Moscou, porque Moscou, desde a época lá em que o Napoleão invadiu a Rússia e botou fogo em Moscou, quando foram reconstruir a cidade, reconstruíram a cidade em madeira de novo. Então, até sei lá, até a metade do século XIX, Moscou ainda era uma cidade de madeira. Então essa modernização ali contou também com essa urbanização de Moscou e de São Petersburgo, que na época eram as duas, e até hoje são, as duas cidades mais importantes ali da Rússia. E o terceiro grande passo para esse processo de modernização empreendido ali pelo czar Alexandre II foi justamente a implementação de culturas, de costumes próprios de culturas europeias, e esses costumes eles vinham sobretudo da França e da Inglaterra, que foram os dois grandes países financiadores de toda essa urbanização. Então, a partir desse momento, a Rússia ela passou a ser tomada por uma enxurrada de costumes desses dois países, sobretudo. O Dostoiévski tem uma série de textos em que ele fala sobre isso. Por exemplo, ele fala disso, dessa questão mais cultural, de uma maneira bem alegórica, naquele conto dele chamado O Crocodilo. Já tem vídeo sobre esse conto aqui no canal, mas eu vou fazer um vídeo para ele mais assim, esmiuçando, porque esse vídeo eu fiz lá no começo, há quase 5 anos atrás, enfim. Muito bem. Então, esses foram esses 3 passos foram, digamos, o tripé que sustentou esse movimento de modernização da Rússia. Só que, sobretudo quando a gente pensa nessa implementação dos costumes europeus, com isso acabou que a Rússia, a intelectualidade russa, ela foi dividida entre uma parcela progressista, que evidentemente apoiava todas essas mudanças culturais e, enfim, estruturais e econômicas da Rússia, e uma parcela que era uma parcela nacionalista e conservadora, a que pertencia ao próprio Dostoiévski, diga-se de passagem, e essa segunda parcela da intelectualidade russa acabou vendo nessa modernização toda que estava acontecendo, não apenas o afastamento daquelas raízes russas, das quais eles tinham muito orgulho, mas também, principalmente, acabou vendo nessa modernização algo extremamente perigoso. E daí é que entra a grande crítica que o Dostoiévski faz. Primeiro, no Memórias do Subsolo, depois aqui no Crime e Castigo, e depois de uma maneira extremamente explícita e quase panfletária, quando a gente pensa lá nos Demônios, que também já tem vídeo aqui no canal, enfim, o link vai estar lá embaixo em uma playlist com todos os vídeos que eu fiz aqui nesse canal sobre a obra do Dostoiévski, então você pode ir acompanhando isso um pouco mais aprofundadamente. Por quê? O grande perigo que essa parcela mais conservadora da sociedade via é que, junto com esses novos costumes, viriam ali novas filosofias
que se fortaleciam cada vez mais nessa Europa pós-iluminista, como por exemplo o ateísmo, o niilismo e o cientificismo. Então, quando a gente pensa no caso aqui do Dostoiévski, que é o caso que mais nos interessa, evidentemente, esses três fatores, eles acabavam, de certo modo, afastando as pessoas daqueles princípios morais ligados a uma tradição cristã, né, católica cristã, enfim, que deveriam, de algum modo, nortear a vida das pessoas. Então, e justamente porque e é justamente por conta disso que o Dostoiévski acabava criticando muito essas ideologias todas aqui, né? O ateísmo, o niilismo e esse cientificismo. Quando a gente pensa aqui no personagem do Raskolnikov, isso fica claro sobretudo por conta dessa questão desse niilismo, né? Desse abandono dos valores familiares e morais, etc, etc. E também porque em vários momentos desses diálogos deles aqui a gente percebe que o Raskolnikov é um sujeito ateu. Então veja que o Dostoiévski ele critica bastante isso. Critica isso não só quando a gente pensa nessa trilogia, digamos, que eu citei aqui, né? Que é lá O Crime e Castigo, Os Demônios e o Memórias do Subsolo, mas também quando a gente pensa em livros como por exemplo, lá Os Irmãos Karamazov, né? Quando o Alyosha... Não é o Alyosha quem fala isso, não lembro. Quando um dos três irmãos lá está conversando e diz algo como se Deus não existe, tudo é permitido, algo muito parecido com isso, quando um dos irmãos está dizendo isso, ele está, de certo modo, dialogando com toda essa crítica que, que o Dostoiévski está tecendo aqui dentro dessa sua obra, sobretudo depois aqui nesse segundo momento, né, de sua obra, que é o momento em que ele vai construir ali os seus maiores e mais bem articulados romances, enfim. No meu vídeo sobre Memórias do Subsolo, eu já havia tocado de maneira bem breve em toda essa crítica que o Dostoiévski faz aí a essa postura científica, ainda que ele não esteja desacreditando da ciência, etc, etc, ele está criticando não a ciência em si, mas uma postura das pessoas em face da realidade, que é uma postura que se dá depois do fortalecimento da ciência, etc, etc, etc. Expliquei tudo isso bonitinho lá naquele meu vídeo, então sugiro que se você tenha mais alguma dúvida, você, enfim, ou pergunte aqui nesse vídeo mesmo, ou você vá lá e tente sanar as dúvidas naquele vídeo, enfim. Então veja que tudo isso, voltando aqui ao ponto em que eu havia deixado o nosso herói, digamos assim, tudo isso para dizer que, dentro da construção desse personagem aqui, que é o Raskolnikov, a gente começa a perceber de maneira cada vez mais explícita, e essa explicitação vai dar lá nos Demônios, né? A gente começa a perceber essa ideia que o Dostoiévski defendia e que ele vai utilizando aqui para poder compor mesmo esse seu personagem. Então, quando esse oficial de justiça vai e se dirige ao Raskolnikov como se ele fosse um jovem imaturo, etc, etc, isso está em jogo, essa articulação dessas várias questões históricas, ideológicas, filosóficas e políticas e econômicas estão em jogo aqui dentro da construção desses personagens. Mas enfim, uma coisa interessante nessa cena que o Dostoiévski constrói aqui é que no começo há toda uma reversão. Então nós temos um Raskolnikov todo confiante, um Raskolnikov que está ali totalmente frio e calculista, aquele criminoso que nós conhecemos mesmo. Enquanto isso nós temos um oficial de justiça que é descrito como uma figura ali patética. Tanto que nas páginas 343 e 344, durante ali a descrição do início dessa cena, é dito o seguinte. Isso é o Raskolnikov pensando. Em nossas paragens. É claro, ele chegou ali, foi muito bem recebido, cheio de vênias e tal, pelo oficial, e o Raskolnikov começa a desconfiar disso. Aí ele pensa o seguinte: em nossas paragens, as desculpas de familiaridade, a expressão francesa, eram tudo indícios característicos. Ele, contudo, me estendeu ambas as mãos, mas não deu nenhuma, retirou-as a tempo. Ocorreu-lhe de modo suspeito.
Ambos se observavam, e mal seus olhares se cruzavam, ambos os desviavam um do outro com a rapidez de um raio. Então veja que isso é tudo o Raskolnikov começando a perceber todas essas questões e tal. Aí vem a descrição que o narrador faz aqui do próprio oficial de justiça, que está ali totalmente balbuciante para poder se dirigir ali ao Raskolnikov, andando para frente e para trás ao lado da escrivaninha, mas como se não tivesse nenhum objetivo, como se precipitando ora para a janela, ora para a secretária, ora novamente para a escrivaninha, ora evitando o olhar suspeitoso de Raskolnikov, ora parando repentinamente num ponto e encarando-o. Nisso parecia estranhíssima a sua figura pequena, gorducha e redonda, que como uma bolinha rolava para todos os lados e no mesmo instante ricocheteava em todas as paredes e cantos. Então veja que é muito curioso porque nesse primeiro momento aqui há uma reversão mesmo das posições que essas duas pessoas ocupam e a gente percebe que o Raskolnikov ele está muito mais confortável ali, ainda que extremamente desconfiado, ele está muito mais confortável do que o próprio oficial de justiça que está ali, digamos, em seus domínios, né? Ele deveria estar bem tranquilo, porque afinal de contas ele é a autoridade ali, mas não é isso o que acontece, pelo menos durante esse primeiro momento. Porque ao longo de toda a conversa, as coisas vão mudando de posição e o jogo vai virando, evidentemente. Porque quando chega no final da conversa, depois que o oficial de justiça disse tudo aquilo que ele disse ao Raskolnikov, depois que ele falou daquela sua técnica de coerção do criminoso, depois que ele disse que ele sabia em detalhes da rotina ali do Raskolnikov, o que nós temos é um jovem extremamente descontrolado, tendo acessos de raiva, dizendo que não podem tratá-lo daquela maneira e que deveriam prendê-lo logo de uma vez e seguir de uma vez logo ali todo o protocolo, uma vez que aparentemente todo mundo estava desconfiando dele. Então veja que mesmo sem querer, o Raskolnikov acabou ali se entregando para aquela técnica, né, que o oficial de justiça acabado de expor a ele. Então veja que a coisa anda nesse sentido quando justamente nesse momento eles escutam uma confusão ali no saguão ali da delegacia, ou seja, lá onde for. E quando eles abrem a porta, quem entra? Um daqueles pintores que estava pintando o apartamento debaixo do apartamento da velha no dia em que o Raskolnikov foi lá e tentou matá-la, etc. E tentou não, e matou a velha e a irmã, etc, etc. Pois bem, um desses pintores acaba entrando e acaba confessando que era o assassino, porque lembra lá, um dos pintores tinha sido preso, mas o outro ainda estava em liberdade. Esse que estava em liberdade foi lá e confessou totalmente esse assassinato e disse que não tinha contado com a ajuda de ninguém e que ele deveria ser preso, etc, etc, etc. E nesse momento, então, o Raskolnikov, apesar de ter acabado de ter um ataque de pelancas, digamos assim, ele acabou sendo liberado e assim que ele chega em casa, ele vai se deparar com aquele mesmo homem do delírio que ele havia tido e que o havia, enfim, perseguido e que o havia acusado de ser um criminoso, etc, etc, no finalzinho do capítulo 3. E aí, nesse momento, a gente acaba descobrindo que esse sujeito e o Svidrigailov não são a mesma pessoa, porque eu não sei porquê, mas eu estava acreditando que essas duas figuras eram de fato a mesma pessoa, porque ali naquele meio entre o que é o delírio e o que é o real, isso acabou ficando muito nebuloso e acabou passando essa informação. Pois é, não são a mesma pessoa. Então, a gente fica sabendo nesse ponto que, primeiro, Raskolnikov não está delirando e que aquele sujeito do delírio anterior não era o Svidrigailov, mas sim um dos porteiros do prédio onde morava aquela velha que havia presenciado toda a cena quando Raskolnikov foi lá, voltou ao apartamento tentando alugá-lo, etc, etc, etc. Pois é, a quarta parte termina justamente no momento em que esse sujeito acaba revelando a Raskolnikov que foi lá, prestou depoimento ali na delegacia,
e acabou, enfim, comprometendo e muito a situação do Raskolnikov junto à polícia. E é justamente nesse momento que se encerra aqui essa quarta parte da leitura. Enfim, diga lá nos comentários se vocês estão aí conseguindo acompanhar a leitura, o que, é que vocês estão achando, o que, é que vocês acharam dessa quarta parte. E é claro, se tiver alguma coisa aí a acrescentar ou a perguntar, é só, enfim, os comentários são vossos e vocês fazem dele o que quiserem, certo? É isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau.